Olá pessoal, bem-vindos ao Tributex. Aqui nós falaremos sobre curiosidades e fatos atrelados ao dia a dia do direito tributário. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado especialista em direito tributário e hoje o tema será a não cumulatividade do ICMS e a aparente discordância do STJ e do STF sobre o tema. Por que eu digo aparente discordância? Recentemente, alguns procuradores do Rio de Janeiro publicaram um artigo na revista Conjur, uma opinião, de que o tema 633, recentemente julgado pelo STF, teria superado o EARESP 1775781 de São Paulo, julgado pelo STJ, mais especificamente pelo plenário da primeira sessão do STJ. O que ocorreu? O STJ, ao julgar esse recurso, entendeu que as indústrias poderiam se creditar da aquisição de produtos intermediários, caso esses produtos intermediários, ainda que consumidos no curso do processo produtivo, fossem essenciais para que a saída tributada viesse a ocorrer. Vamos dar um exemplo. Um exemplo até que não está ligado à indústria, mas vamos trazer aqui uma prestadora de serviço de transporte. Ela adquire um combustível. Esse combustível ele é consumido, mas é essencial para que o transporte ocorra. Então, o STJ disse, vocês podem se creditar dessa aquisição. A não cumulatividade do ICMS, trazida pelo legislador complementar, autoriza. Esse produto ele não precisa estar fisicamente agregado ao produto final, que vai ser o objeto da saída tributada pelo ICMS. O STF, por sua vez, ao analisar a questão sob o viés constitucional, em um caso que tratava especificamente de exportadoras, entendeu que, para que as exportadoras pudessem se creditar de materiais de uso e consumo, elas deveriam observar o prazo que está especificado lá na Lei Candir e suas disposições finais. Porque, embora a Lei Candir tenha permitido o creditamento no momento da aquisição de materiais de uso e consumo, ela estipulou um prazo de vigência, que inclusive nem vai entrar em ação por conta da reforma tributária. Prazo hoje, caso não seja alterado, é justamente quando o ICMS vai ser extinto por conta da reforma tributária agora recentemente aprovada. Mas voltando especificamente ao julgamento, o STF analisou a questão sob o viés constitucional e reafirmou a sua jurisprudência de que a não cumulatividade constitucional ela observa o critério do crédito físico, isto é, o produto ele tem que se agregar fisicamente ao produto final. Ele não pode ser consumido no curso do processo produtivo. Se ele for consumido no curso do processo produtivo, ele é considerado material de uso e consumo e, consequentemente, um crédito financeiro e não um crédito físico. Observaria a sistemática do crédito financeiro e não a sistemática do crédito físico e, por isso, a Constituição não garantiria aos contribuintes essa possibilidade de creditamento. A não cumulatividade constitucional não seria para créditos financeiros. Os créditos financeiros ficariam a cargo do legislador complementar conferir. No momento do julgamento do tema 633, os ministros chegaram a mencionar alguns dispositivos da Lei Candir, mas me parece muito claro que eles não esgotaram a temática e nem adentraram a análise da Lei Candir. Eles apenas reafirmaram a sua jurisprudência. O que pode ter causado a confusão e pode causar a confusão no momento dos intérpretes analisarem esses dois julgamentos. O julgamento do STJ ele ocorreu antes do julgamento do STF. Então pode dar a falsa impressão de que o tema 633 tenha superado o julgamento do STJ, mas essa não é a melhor interpretação. Por quê? O STF ele analisa a questão sob viés constitucional. Embora ele tenha citado a Lei Candir, ele fez isso apenas para realizar a sua interpretação constitucional da matéria. Ele não esgotou a interpretação da lei complementar, até porque ele entraria na competência do STJ. E o STJ, ao analisar o EARESP
775, 781 de São Paulo, ele adentrou, obviamente, ele analisando a legislação infraconstitucional, mais especificamente a Lei Candir, ele disse que o legislador complementar garantiu sim ao contribuinte o direito de se creditar da aquisição de produtos intermediários, ainda que consumidos no curso do processo produtivo, desde que essencial à saída tributada. Voltando lá no exemplo da prestadora de serviço, que foi incluída na hipótese de incidência do ICMS, que são as transportadoras, veja como é muito simples você identificar que mesmo o produto tendo sido consumido, ele é essencial para que a saída tributada ocorra, e por isso a não cumulatividade deve englobar também a aquisição desses produtos. Caso não tenha combustível, a transportadora simplesmente não consegue realizar a atividade tributada pelo ICMS, que é o transporte interestadual e intermunicipal. Então, como podemos dizer que a não cumulatividade não autoriza a tomada de crédito no momento da aquisição desses produtos? Então, o STJ, analisando a legislação complementar, foi claro ao dizer que o legislador complementar conferiu sim o direito ao contribuinte de tomar crédito nessas hipóteses e que elas não estão inseridas na exceção trazida no final da Lei Candir, que determina a postergação desse prazo para um momento posterior. Não estaria ele inserido no artigo da Lei Candir que diz que os créditos sobre os materiais de uso e consumo poderão ser aproveitados apenas a partir da data X. Eles não se enquadrariam ali porque, embora sejam de uso e consumo, a essencialidade desses produtos para a saída tributada confere a esses produtos uma característica de insumo. E o insumo, ele é tratado pela legislação de forma diversa do material de uso e consumo simples. O que é o material de uso e consumo simples? Material de uso e consumo simples é aquele que a empresa compra, ela consome, mas ela não é utilizada, ela não é essencial para que haja depois a saída tributada. Vamos supor, comprei alguns utensílios para que meus funcionários possam realizar refeições em meu refeitório. Isso não é essencial para a produção da minha mercadoria que será comercializada e objeto de tributação do ICMS. Mas um combustível, para que eu possa realizar um transporte interestadual e intermunicipal, isso é essencial. Uma matéria-prima que é consumida no curso da produção da minha mercadoria, que posteriormente será comercializada, ela é essencial para que haja saída tributada. Então, isso é passível de creditamento. Então, qual é a forma correta de interpretar essas duas decisões? Isso já foi objeto de análise pelo STF. O STF, ele analisou a questão constitucional. O STJ analisou a questão infraconstitucional. Portanto, isso se complementa. Os julgamentos, eles se complementam. Embora o STF entenda que a Constituição observa o critério físico, o STJ entende que o legislador complementar alargou para os produtos essenciais a possibilidade do crédito financeiro. Digamos assim, embora eu tenha dificuldade de classificar esses produtos consumidos no curso do processo produtivo como um crédito financeiro. Para mim, por mais que tenham sido consumidos, não deixam de ser agregados fisicamente. Eles foram fisicamente agregados ao processo de produção, embora não estejam fisicamente agregados ao produto final. Mas não vejo como classificar esses créditos como sendo financeiro, mas isso é uma outra história. Vamos deixar isso mais simples e classificar em créditos financeiros e créditos físicos, né? Então, o STJ entendeu que sim, quando há essencialidade do produto intermediário, ainda que consumido, para que haja depois a saída tributada, esse produto pode sim gerar o direito ao crédito. Então, em que pese o STF tenha julgado sob viés constitucional, o julgamento do STJ complementa esse entendimento do STF. Então, no momento de analisar a possibilidade do creditamento, o intérprete, o advogado ou qualquer pessoa que
esteja analisando, ela deve olhar se, primeiramente, há ali o crédito físico ou não. Se houver o crédito físico, a Constituição já permite. Se for financeiro, aí vai analisar a finalidade, se houve a essencialidade do produto para que haja saída tributária. Se houver, então o STJ garantiu esse direito ao crédito. E isso foi já objeto de análise pelo STF, quando o STF entendeu, por exemplo, que o transporte de mercadoria destinada à exportação não era causa de imunidade constitucional do ICMS, que garante a imunidade do ICMS no momento da exportação. O STF entendeu que não era causa da imunidade porque é uma etapa prévia à exportação efetiva. O STJ, em momento posterior, entendeu que a legislação complementar garantia a isenção do ICMS mesmo ao transporte, que é uma etapa prévia à efetiva exportação. O tema voltou ao STF, a maioria deles não foi nem admitido, porque o STF vinha entendendo que era uma matéria infraconstitucional, mas em um dos casos admitido pelo ministro Fux, ele foi analisado pelo colegiado e o entendimento foi de que o STF ele analisou a questão constitucional, enquanto o STJ analisou a questão infraconstitucional. Então, se o STJ entendeu que a legislação complementar garantia a isenção do ICMS a essa etapa, ela não tinha nenhum tipo de conflito com o entendimento do STF, que só analisou a questão sob o viés constitucional. E voltando ao tema 633, em momento algum ele cita o julgamento realizado pelo STJ no EA-RESP 1775781 de São Paulo. Portanto, nos parece muito claro que esses julgamentos eles se complementam e que não houve, por parte do tema 633, uma superação do entendimento do STJ. Desse modo, podemos dizer que os contribuintes podem sim se creditar da aquisição dos produtos intermediários se esses forem essenciais para a saída tributada posteriormente. É isso, então, que a gente tem para falar sobre a não cumulatividade do ICMS e esses julgamentos. E se os ouvintes tiverem alguma colocação a fazer, dúvida, eu fico à disposição para esclarecer. Podem fazer contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, que também está na minha rede social. Eu fico à disposição, espero que tenham gostado. Um grande abraço.